Bom, bem-vindo a todos ao nosso webinar de resultados do segundo trimestre de 2026. Nós iniciaremos com a apresentação dos resultados do trimestre e, no final, disponibilizaremos um tempo para as perguntas. A reunião pública de resultados está no modelo de webinar, onde os participantes têm o microfone e o vídeo fechados. As perguntas podem ser realizadas pelo Q&A, pelo chat, ou abrimos o microfone, como preferirem. Na reunião está sendo disponibilizada a tradução simultânea para o inglês. Basta selecionar a opção e Libras. E o webinar será gravado e disponibilizado nos dois idiomas no site DRI da companhia. É, Muito bem, então vamos iniciar aqui com a nossa apresentação. No segundo trimestre, nós tivemos, então, uma receita líquida de 431 milhões de reais, um EBITDA de 131 milhões 633 mil, um lucro líquido de 30 milhões 928 e um free cash flow yield dos últimos 12 meses, considerando operações continuadas e descontinuadas, de 18,7%. Aqui já vale uma observação, nesse trimestre, de novo, nós temos a apresentação no formato da operação continuada mais operação descontinuada, e também só da operação continuada. Lembrando que nós descontinuamos uma operação de resinas no segundo trimestre do ano passado, de 2025, então a gente ainda nesse trimestre apresentamos os dois formatos, na operação continuada e descontinuada, está indicada aqui por OC mais OD. Então, iniciando aqui, olhando a nossa receita líquida comparativamente ao trimestre anterior e ao trimestre do ano passado, no lado esquerdo, neste modelo da operação continuada e descontinuada, nós então tivemos uma evolução de 1,6%, de 424 milhões para 431 milhões, considerando o segundo tri do ano passado contra o segundo tri desse ano, né? E uma evolução de 5,4% em relação ao primeiro trimestre. Quando olhamos apenas a operação continuada, então excluindo a operação de resinas, eh, inclusive no segundo tri do ano passado, então a evolução foi de 4,4% e de 5,4% quando comparado aqui no primeiro tri de 2026. O nosso EBITDA ajustado e a nossa margem, então aqui também do lado esquerdo da operação continuada e descontinuada, nós crescemos o EBITDA em 8,2% em relação ao segundo tri do ano passado, uma margem de 28,6 para 30,5, e em relação ao primeiro tri, a evolução foi de 16%, de 113 milhões para 131 milhões, passando uma margem de 27,7 para 30,5, né? Lembrando que no primeiro tri nós tivemos a parada da máquina 5 por conta da implementação do projeto de modernização da máquina 5 e que impactou o EBITDA, né? Então a comparação aqui ela fica um pouco comprometida por conta desse o primeiro tri ter tido esse efeito. E olhando só a operação continuada, então o nosso EBITDA cresceu 3,2% em relação ao segundo tri do ano passado, a margem de 30,8 para 30,5 e em relação ao primeiro tri, de 113 milhões para os 131, né? No caso aqui é o mesmo número que eu já mencionei. Aqui a gente abriu no segundo tri, nós ainda tivemos um efeito de 4 milhões 490 da TG4, que foi o nosso turbogerador 4, que teve aquele evento técnico que ele falhou, né, e passou durante o início do ano sem gerar energia. Então ele voltou a operar na segunda quinzena de maio, então já está operando normalmente, mas ainda no segundo tri nós tivemos um efeito negativo aqui de 4 milhões 490. Não fosse esse evento que já foi cessado, o nosso EBITDA teria sido de 136 milhões 123 mil reais, ou seja, a evolução teria sido um pouco melhor do que aquela que a gente acabou apresentando. Eu acho que a notícia boa é que a gente resolveu esse assunto e desde a segunda quinzena de maio, então já está a geração de energia já voltou aos patamares normais.
Quando a gente olha o lucro líquido, então aqui de novo, operação continuada e descontinuada, do lado esquerdo, o lucro líquido ele caiu 70,3%, de 104 milhões para 30 milhões, 928. O grande efeito aqui dentro é um efeito dos ativos biológicos, né? Essa parte verde, o ativo biológico. No segundo tri do ano passado, nós tivemos duas aquisições de florestas e que elas acabaram impactando positivamente a valorização do ativo biológico. E foi um evento isolado lá do segundo tri do ano passado. A gente aumentou o nosso ativo, mas ele ajudou no lucro líquido, o que não se repetiu nesse ano. Então, esse ano, os 23 milhões é a variação do ativo biológico recorrente, mas sem esse efeito da aquisição das florestas que nós fizemos lá no segundo tri do ano passado. Também no segundo tri do ano passado, nós tivemos 18 milhões 422 de créditos tributários de IPI, que não teve nesse trimestre, então também explica a parte da redução do lucro líquido. E o lucro líquido recorrente, ele reduziu dos 15 milhões operacional, né, para 7 milhões 235, por conta, basicamente, de impacto de uma maior despesa financeira e, especialmente, da exaustão e depreciação. Nós começamos a depreciar todos os ativos que nós adquirimos na plataforma Gaia, então ele acabou aumentando, e a própria exaustão da floresta também, ao longo do tempo, a gente veio registrando variação de valor justo todos os trimestres, e nesse trimestre nós cortamos mais na nossa floresta, então ela é baixada em exaustão por um valor maior por conta das valorizações dos últimos anos que nós tivemos. Então isso explica essa redução aqui do lucro líquido recorrente. Em relação ao primeiro TRI, então houve uma evolução, né, de 19 milhões para 30 milhões, e porque o primeiro TRI aqui ele teve esse impacto aí no resultado operacional por conta da parada da máquina 5, como eu já mencionei. Na operação continuada, as explicações são basicamente as mesmas, né? Os números mudam um pouco, mas o que sai aqui é a operação de resinas que tinha no segundo tri do ano passado e não tem mais. Mas a explicação de forma material é a mesma, né? O impacto do ativo biológico, e o impacto também do crédito tributário e essa questão operacional aqui por conta da depreciação, maior depreciação e exaustão que nós registramos no segundo TRI aqui deste ano. Aí olhando por segmento, né, então aqui o segmento de embalagens sustentáveis, nós aqui temos dados da Empapel, né, então no trimestre, os dados da Empapel, que junta o mercado como um todo, ele cresceu 3,5 do segundo tri do ano passado em toneladas para o segundo tri de 2026, e 3,8 em metros quadrados. E em relação ao trimestre anterior foi 4,4 de crescimento e 4,3 em metros quadrados. E aqui eu acho que a boa notícia que nós temos é justamente a nossa recuperação dos volumes. Então, nós começamos a buscar volumes que até então a gente vinha numa estratégia de value over volume, mas essa estratégia, como mencionado no último TRI, ela também tem limites, né? Então, a gente vem fazendo muita conta e então a gente tem uma capacidade ociosa nas plantas que a gente está buscando encher. Então, por isso que a gente focou um pouquinho mais em volume, sem deteriorar margens, com muito cuidado, de forma muito cirúrgica. Então a gente conseguiu executar essa estratégia de forma que a gente cresceu mais que o mercado, né, recuperando então parte desses volumes, de 41 mil toneladas para 44. Em relação, e 4,9 em relação ao primeiro TRI. Em metros quadrados, o efeito até foi maior, foi 9% de crescimento contra 4,7. Então, acho que esse é um highlight positivo aqui que a gente tem neste segundo trimestre. É, os preços, então, eles evoluíram tri contra tri 1,3% em toneladas, 1,3% em toneladas, e então ficaram praticamente estáveis em relação ao primeiro tri de 26. Em metros quadrados, a gente registrou uma queda aqui de 1,9% e eles ficaram estáveis aqui em relação a um de 26. Eu acho que tem depois a gente pode falar um pouco mais do Q&A, mas acho que tem um desafio de recomposição de custos, né, de variação de custos que a gente está tentando repassar.
O mercado como um todo tem buscado isso, né? Então a gente tem tido sucesso em algumas contas, outras nem tanto, mas é um processo que está sendo feito aí de forma também bastante criteriosa pela nossa área comercial. Deixa eu só ver se eu passei direitinho aqui, passei. No segmento de papel para embalagens, então, aqui já olhando aquele segmento em que a gente vendeu o papel, né, a bobina, né, de papel, para embalagens, nós tivemos um crescimento de 3,2 no volume total de vendas, de 30.984 para 31 mil toneladas, e de 8,9 em relação ao primeiro TRI. De novo, aqui o primeiro TRI foi afetado, né, pela parada da máquina 5. Então, são dados aqui bem positivos. Em termos de preço nas embalagens flexíveis, né, aqui são aqueles papéis que a gente vende para fazer saco, sacola, né, o saquinho da padaria, de pão. Então, eles tiveram uma queda de 1,1%. Basicamente, aqui o que explica é câmbio, né, a gente exporta parte desse papel, então o câmbio ele cedeu em relação ao trimestre do ano passado, e isso justifica essa queda de preço, mas não fosse o câmbio, nossos preços teriam subido, já em linha de recuperação, ou pelo menos de repasse de inflação. E caíram 1,3 em relação ao primeiro TRI. E em relação a embalagens rígidas, né, aqui já é o papel que é usado para fazer as caixas, né? Então ele é muito uma proxy da Aparas aqui, que é a principal matéria-prima. Então, nesse caso aqui, o preço caiu 2,4 no período e subiu 1,8 em relação ao primeiro TRI, também refletindo já uma pressão um pouquinho maior nos preços das Aparas. E falando em Aparas, então, o que nós tivemos nesse primeiro TRI, desculpa, segundo TRI, a gente vê que, olhando em relação ao ano passado, os dados de mercado divulgados pela Anguti, o preço da Paras caiu 21,6, mas eles vêm apresentando uma recuperação em relação ao primeiro TRI desse ano de 2%. E essa dinâmica, praticamente, ela se refletiu aqui nos nossos números. Então, em relação ao primeiro TRI do ano passado, a Paras caiu 20% e já apresentou uma recuperação de 2,9% no segundo TRI em relação ao primeiro TRI. E aqui também, depois a gente pode falar um pouquinho mais, a gente vem enxergando aí uma dinâmica um pouco mais de pressão de preço de aparas a gente tem negociado, tem lidado, a gente não sabe exatamente até onde vai, mas a gente viu nos últimos meses aí um aumento aí no preço das aparas. Indo então aqui já para o front financeiro, então nós temos mais um trimestre de redução da nossa alavancagem. Na verdade, a alavancagem subiu aqui no primeiro TRI, porque o nosso EBITDA deu uma cedida em função da parada da máquina 5, né? Então, o primeiro TRI foi um EBITDA aquém da normalidade por conta do evento do nosso CAPEX da máquina 5. Então aqui, a gente já iniciou, já retornou de novo com a desalavancagem, fechamos o trimestre com 2,07, 833 milhões em caixa e 1,074 milhão de dívida líquida, 1,9 bi de dívida bruta. E a nossa dívida está basicamente em moeda local, né, 1% apenas em moeda estrangeira. É, o custo da dívida de 14% ao ano, então ele está equivalente ao CDI menos 0,7. Então, ou seja, nós temos até um custo de carregamento positivo, a nossa dívida como um todo, ela custa menos do que o CDI, onde está aplicado o nosso recurso. Então, a qualidade da dívida, seja em prazo, seja em custo, está muito boa. E 21% da dívida está no curto prazo, fechou o trimestre no curto prazo e 79% no longo, né? É, Nós temos um vencimento em agosto de 2027, que é um CRA, que a gente emitiu lá em 2022, na casa lá de 480, 490 milhões de reais. Então, ele vence daqui a um ano. E por conta disso, vocês devem ter visto o fato relevante que a gente anunciou, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A gente acabou de fazer uma operação hoje, né, de 750 milhões já, se preparando para fazer a liquidação do CRA lá no ano que vem e capitalizando a empresa, né, deixando a liquidez da empresa maior por conta desse evento do pagamento do CRA e também alongando a dívida e reduzindo o custo de algumas linhas que nós tínhamos. Vou falar aqui na frente sobre isso. O nosso ROIC fechou o trimestre com
12,5%, contra um custo médio de dívida após a dedução do imposto de renda e contribuição social de 9,2%. Aqui, é claro que o ROIC tem que comparar com o WACC, né? Então, de novo, a gente mostra qual é o custo da dívida e aí cada acionista, investidor pode calcular o nosso ROIC à luz do seu custo de capital e ver se nós estamos navegando aqui o nosso ROIC em linha com o custo do WOC, mesmo considerando o custo capital de cada um dos investidores. É a forma como a gente tem feito, que a gente achou como é melhor demonstrar este número. Então, o ROIC até subiu um pouquinho, 0,2 pontos percentuais. É, o que é positivo. Acho que a leitura aqui mesmo no momento em que juros estão elevados, né, de ciclo de juros para cima, nós estamos conseguindo, pelo menos nas nossas contas aqui, entregar um ROIC compatível com o WACC. É claro que nós gostaríamos de ter um ROIC bem acima do WACC, mas hoje, até olhando, dado todo o cenário que a gente tem visto, a gente tem navegado com um WOC, um ROIC pagando o WOC, né? Então, mesmo num cenário adverso, acho que essa é a leitura que deve ficar aqui para os acionistas. O momento não é dos melhores para os negócios e mesmo assim a gente consegue remunerar o capital de forma adequada. Em termos de dividendos, então, a gente pagou no segundo TRI de 26, 64 milhões e 894. Aqui sempre tem o pagamento do dividendo extraordinário, aqueles 25% adicionais do ano anterior, né? Por isso que dá essa bolada maior. O que equivaleu aqui a 0,28 centavos por ação. Nos últimos 12 meses, nós pagamos 110 milhões aos acionistas, equivalente a 0,47% por ação. E no segundo trimestre agora, então, a gente está propondo aqui o Conselho o pagamento conforme a nossa política de distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, de distribuir 25% do mínimo obrigatório a cada trimestre. Então, estão propondo aqui a distribuição de 0,03438,359 por ação, ainda a ser deliberado aqui pelo Conselho de Administração. Os nossos investimentos, né? Então, a tabelinha de baixo são todos os projetos já concluídos, né, da plataforma Gaia, e a tabelinha de cima que ainda está em andamento. Então, nós temos aqui as PCHs, especialmente a São Luís, que está em andamento, está indo super bem. Estamos com 25% do cronograma já executado. Isso vai aumentar a nossa geração de energia hídrica sustentável, né? Então, é um projeto muito bacana, que tem uma taxa de retorno muito boa, que a gente conseguiu destravar ele nas questões de licenciamento e agora já estamos em execução. Um investimento total de 125 milhões. O Gaia 10 também, ele já está 90% concluído, que é a impressora da Embalagem Santa Catarina. O Gaia 11, que é a máquina 5, que eu mencionei, que foi a parada no primeiro TRI deste ano. Então está ainda finalizando aqui os desembolsos, mas o investimento já foi concluído e estamos agora em curva de captura de retorno. E incluímos aqui o Gaia 12, né, que é a expansão e otimização da planta de Minas Gerais. Então, que são 514 milhões, que é o principal projeto que nós estamos executando neste momento, está aprovado pelo Conselho, né? Por enquanto investimos muito pouco ainda, R$ 1 milhão, mas está toda a engenharia, todo o trabalho está andando conforme o cronograma que foi divulgado ao mercado. O programa de recompra, a gente voltou a recomprar ação nesse trimestre, então recompramos, aqui está no ano, 605.100 ações ordinárias, equivalente a 6,19% do programa aprovado no Conselho. Então, o programa ele iniciou em setembro de 25 e tem prazo de 18 meses, então a gente voltou a recomprar ações agora nesse segundo trimestre. Também como forma de alocação de capital para maximizar o retorno para os acionistas. E aqui então está o slide que nós soltamos um fato relevante agora pela manhã, que foi aprovado hoje pelo Conselho de Administração, uma operação de captação de R$ 750 milhões. Nós captamos com bancos de relacionamento da companhia. Eu acho que todos estão acompanhando que o mercado de capitais de crédito ele está um pouco mais complexo. Todas as leituras que nós fizemos e negociações que nós fizemos
nos levaram a fechar com os bancos de relacionamento por conta das condições da linha. Então, nós captamos 750 milhões com vários bancos, em operações bilaterais, mas num conjunto de bancos de relacionamento, que saiu a um custo médio de um CDI mais 1,16 ao ano, um prazo total de 5 anos, uma carência de 24 a 30 meses e sem garantias, ou seja, operação clean. Com isso, a gente está pagando 158,6 milhões, que está rodando com os mesmos bancos que a gente captou, a um custo de CDI mais 1,84. Então, isso significou uma redução do custo da dívida que a gente vem carregando. E significa um ingresso de 591,4 milhões no caixa da companhia, que a gente já está preparado, seja para fazer os pagamentos do CRA, especialmente que vence no ano que vem. Então, a gente já está com toda essa questão financeira do vencimento do CRA resolvida. É claro que daria para ter feito no mercado de capitais, caso ele estivesse aberto e caso oferecesse condições, né? Pena que isso não aconteceu, mas o mercado de capitais, sempre que ele estiver aberto, a gente também tem o maior prazer em fazer as operações, né? O nosso CRA está hoje emitido, tem muito investidor pessoa física, né? Então que está carregando e a gente vai acabar liquidando ele no ano que vem, sem ter uma nova emissão, né? Então, mas fica essa porta sempre aberta porque a gente gosta muito de fazer as emissões no mercado de capitais. Pena que não deu para fazer essa vez de novo, né? Senão a gente teria feito. Mas esse mercado ele volta, né? A gente entende que ele deve voltar ali na frente e quando a gente tiver uma necessidade, a gente vai voltar a fazer emissões no mercado de capitais. Eu acho que o lado bom da história aqui, positivo, né, que nós temos, a companhia tem todas as avenidas de captação disponíveis. Nós captamos com BNDES, nós captamos com bancos, nós captamos com mercado de capitais e a gente vai sempre usar a melhor avenida, aquela que tiver com custo mais baixo, prazo maior, né, e as condições mais favoráveis. Então, essa é uma operação bem bacana, que promoveu o aumento de liquidez para a companhia, alongamento do prazo médio e redução de custo. Então, é uma operação que deixa a nossa estrutura de capital ainda mais robusta. Nós tivemos no segundo trio o nosso Irani Day, acho que todos puderam acompanhar. Quem não acompanhou, tem as gravações disponíveis no site DRI. Foi um momento bem bacana, né? Nós anunciamos a estratégia da companhia para o futuro. Aprovamos, né, o Gaia 12, que é essa expansão de Minas Gerais, que eu mencionei antes, né, onde a gente vai investir 514 milhões no total, vai ampliar a capacidade produtiva da máquina 7, que é essa máquina que fica em Minas, em 60%, vão passar de 60 mil toneladas anos para 96 mil toneladas ano. Também anunciamos o NEOS, que é o nosso novo ciclo, né, o Gaia, só relembrando aqui, é todo um pacote de investimentos que a gente fez para otimizar os sites atuais que nós temos, e o NEOS é uma ampliação de capacidade. Então, conceitualmente, o NEOS a gente vai colocar plantas novas. A gente segue fazendo as engenharias, os estudos, mas ainda não foi aprovado nada em relação ao NEOS, porque nós estamos por um lado, trabalhando na execução e nas engenharias e nos estudos, e por outro, olhando as condições de mercado para também saber o momento exato de tirar esse projeto do chão e propor ao Conselho para aprovação, olhando nossa estratégia de alocação de capital, a nossa, o nosso a nossa austeridade, né, a nossa disciplina na alocação do capital, né, nós não vamos fazer investimentos que atrapalhem a nossa política de gestão financeira, nós temos limitações de alavancagem, então nós temos que estudar bem o momento de fazer essas aprovações. Mas a estratégia é essa, né, a gente vai crescer a embalagens sustentáveis de papelão do lado, e inclusive colocando uma nova máquina de papel reciclado durante este ciclo. Também anunciamos lá no dia do Irani Day o nosso primeiro relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, né, o famoso IFRS S1, S2. Fomos a terceira empresa do Brasil a fazer essa divulgação e vamos continuar fazendo, porque ela tem tudo a ver com a nossa estratégia, apesar de, no dia seguinte da nossa divulgação, a CVM ter retirado a obrigatoriedade, a gente vai continuar divulgando, porque esse relatório ele tangibiliza a nossa estratégia. Então, nós
celebramos os 20 anos de relatório de sustentabilidade, naquele mesmo evento, que olha para trás, né? O relatório de sustentabilidade ele tem uma visão retrospectiva, e nós celebramos toda a evolução que nós fizemos nesses 20 anos, e o relatório, o S1, S2, ele olha para o futuro, né? Então, eles se complementam os relatórios. Então, aqui a gente olha para trás, o S1, S2 mostra prospectivamente as oportunidades e riscos, né, relacionados à sustentabilidade. Então, para nós que temos uma estratégia, sustentabilidade é tese de alocação de capital, como nós falamos no evento. Esses relatórios eles são muito úteis para que os investidores e as, as, as nossas parceiros e partes interessadas entendam da nossa estratégia de uma maneira bastante profunda. É, também, aqui, só para fechar, a gente foi reconhecido como empresa cidadã no segundo TRI, por conta de dois cases que nós apresentamos: a jornada de descarbonização da ERNI e o plano estratégico de descarbonização. É, na verdade, é um case só aqui, né? O plano estratégico de descarbonização. E também nós fomos certificados pelo GPTW com um índice de confiança de 86%, que é um índice super bom que captura a, a satisfação dos nossos colaboradores, né, dentro da empresa. A gente é um índice que a gente sempre acompanha de perto, então ficamos bem felizes. A nossa unidade de Minas Gerais ficou na 39ª posição, já saiu o ranking de Minas Gerais, então entre as melhores empresas para trabalhar no estado de Minas Gerais. Aqui é o nosso time de RI, fiquem à vontade para fazer o contato, né? O André é o nosso diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores, que assumiu agora em janeiro, né? E os demais do time aqui, acho que todos já conhecem, né? O Emanuel assumiu como coordenador de Relações com Investidores e o Marcos como gerente, já era gerente de finanças e agora também acumulando como gerente de Relações com Investidores. Então, o time aqui você já conhece, né? Fique sempre muito à vontade aí para conversar, tirar dúvidas ao longo do ano. E era isso. Acho que agora a gente então abre para as perguntas e respostas. Eu vou parar o compartilhamento aqui para que fique fácil da gente se enxergar e conversar. Muito bem. Olá a todos. Eu vou abrir aqui agora, então, para os participantes. Mandem aí as dúvidas de vocês também no Q&A. Quem quiser também pode levantar a mão para poder falar. Vamos começar aqui com o Pedro Melo, analista do Citi. Pedro, está contigo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, tudo bem, Pedro? Tudo bem. Eu vou fazer uma pergunta, um follow-up em cima de uma parte da apresentação que você comentou. Pelo que me pareceu aqui, vocês estão então agora fazendo um shift maior para ganho de mercado, né, em embalagens. Então, eu queria casar essa pergunta para o segundo semestre, expectativa de repasse de preços, casando com essa questão de ganho de market share estratégico de vocês para o segundo semestre. E também em volumes, né, e mix de embalagens aí, eu queria entender se vocês, na aceitação de repasse de custos que vocês estão fazendo, se tem algum dos segmentos que vocês atendem que está mais ou menos receptível aí a repasse de custos. Então, possíveis reajustes. Então, essa questão de, enfim, casar ganho de share com evolução de preços aí. Perfeito. O Lindomar é o nosso diretor de negócios de embalagens, então passo aqui para o Lindomar responder a questão. Está no mundo, Lindomar. Perdão, desculpa. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Pedro? Na verdade, quando a gente fala em demanda, hoje a gente tem uma oferta ainda muito grande, Pedro, de craftline no mercado, e esse craftline, basicamente, ele está sendo direcionado, todo ele para o mercado de papel ondulado. Complemento a isso, a gente ainda tem uma capacidade ociosa importante no segmento, então isso tem nos dificultado um pouco. A gente tem feito esse esforço no repasse de preço para a gente recompor as nossas margens. Alinhado a isso, a gente tem conseguido, apesar dessas dificuldades, a gente tem conseguido crescer, como foi mostrado aqui pelo Odivan, no primeiro semestre, expectativas
positivas também em relação ao preenchimento das nossas capacidades no negócio de papel ondulado. Essa capacidade, ela não é grande, ela é uma capacidade relativamente pequena, mas a gente tem feito esse trabalho nas prospecções, crescimento na própria carteira ativa. A gente tem tido sucesso, a gente está reposicionando e a gente deve estar aí no segundo semestre com as nossas capacidades alinhadas. Existe sim uma dificuldade em termos de implementação, a gente continua trabalhando com o time, algumas contas nós conseguimos fazer a implementação. Eu diria para você que não tem um segmento específico, até porque a gente tem uma concentração importante no segmento alimentício, né? 75% dos nossos negócios acontece no segmento alimentício, uma concentração importante no sul do país, no segmento de proteína animal, mais especificamente em aves e suínos, mas não tem nenhum segmento específico que eu diria para você que a gente tem tido dificuldade no repasse que a gente está fazendo. É um desafio, a gente continua entrando no terceiro trimestre, buscando fazer essa recomposição, mas a boa notícia é que a gente vem crescendo em volume, tem feito alguns movimentos de reajuste e não estamos destruindo aí as nossas margens. Né? Não sei se Muito bom. respondi, Pedro. É, muito bem, acho que então agora Obrigado. indo para. Ah, sim, boa. É, indo então agora para o Guilherme Nips, da XP. Tudo bem, Guilherme? Bom dia, pessoal. Bom dia, Divan, André. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas Oi, perguntas Guilherme. aqui também. Você consegue me ouvir? Sim, sim, tudo Ah, bem? boa. Tudo bem. Boa. Do lado de volume aqui, agora olhando um pouco mais de papel, se vocês puderem comentar um pouco qual que é a expectativa aqui de volume e preços ao longo do terceiro trimestre, né? Normalmente, vocês às vezes acabam convertendo um pouco mais, e aí às vezes você tem um volume um pouco maior de papel rígido aqui no caso, né? E aí às vezes também você tem algum volume que varia um pouco no papel flexível. Então, se vocês pudessem comentar um pouco de volume e preço, essa dinâmica para o terceiro trimestre. E a minha segunda pergunta vem do lado de custos. É, vocês já comentaram também que, obviamente, que a para subiu. Quando a gente olha o último dado de julho, você teve um aumento ali também é, desses preços de Apara em torno de 4% versus a ponta ali de junho. Mas eu queria entender com vocês qual que é a dinâmica que vocês esperam daqui para frente, se tem algum movimento pontual aqui, isso deveria estar o preço na ordem de 1,100, 1,200 seria um preço um pouco mais ajustado, ou a gente poderia ver eventualmente alguma pressão vindo maior desse lado de custo de apara, e nesse sentido, se existe alguma forma de vocês mitigarem esse aumento de preços aí também no portfólio de vocês naturalmente tendem a trabalhar com um preço um pouco mais baixos. Então, são essas minhas duas perguntas. Obrigado. Perfeito, Guilherme. O Henrique, que é o nosso diretor de negócio de papel aí, responde? Ô, Guilherme, bom dia, tudo bom? Não sei se entendi bem a pergunta, mas vou tentar explicar. Na embalagem flexível, né, é, a gente ainda tem um aumento de preço para entrar no terceiro TRI, que vai acontecer, né, e o restante dos aumentos já entraram no mercado interno. E como o preço é junto mercado interno, mercado externo, né, se tiver mais alguma diferença, vai ser em relação à variação cambial. Teve sim um leve repasse de preço na exportação, mas foi muito mais para compensar os fretes marítimos que subiram do que propriamente aumento de preço, devido a um excesso de papel que está tendo no mercado externo e no Brasil também. E em relação a essa questão de venda de embalagem rígida ou de mais embalagem rígida, né, na verdade, a gente transfere tudo que é feito para as embalagens e vende algum excedente, né? Então, quando a gente tem uma produtividade no mês um pouco maior, a gente acaba vendendo um pouco mais. Então, a diferença disso vai ser muito pequena. E como o segundo semestre é sempre bastante aquecido no mercado de embalagens, provavelmente a venda de papel de PO vai ficar bastante estável e muito parecido com o que a gente fez no primeiro semestre. Se tiver uma diferença, é muito pequena. Não sei se esclareci, Guilherme. Boa, Se- era isso mesmo. Era isso mesmo. Tá bom.
Muito E a bem, segunda, obrigado. Ah, sim, desculpa, pode falar aí. Isso, e a a segunda segunda era sobre pergunta que eu custos, também, isso, das aparas, né? exato. Bom, vou tentar ajudar aqui o Divan das aparas. Das, Sim, das aparas aqui é o seguinte, está tendo agora, sim, uma pressão de aumento de custo, né? Mas, obviamente, provavelmente o mercado está indo atrás de importação também de aparas para tentar minimizar o impacto, né? Então, e se as empresas todas do setor não conseguirem repassar esse aumento de custo, eu imagino que vai ter uma pressão da indústria ao contrário e provavelmente vai conseguir se frear esse aumento de custos. Então, eu imagino que agora, assim, nesse momento, a gente está, sim, com essa pressão momentânea, mas nos próximos semanas, eu imagino que vai começar a se cessar se as empresas não conseguirem repassar esse aumento de custo. é. E até nessa linha, Guilherme, historicamente, quando a para sobe, né, o setor sempre acaba compensando em repasse de preço. Isso não aconteceu somente em momentos em que a demanda de embalagem para plano do lado caiu, como foi lá na recessão de 15, 16. Então, acho que o que tem que observar é a demanda, né? Se tiver demanda de embalagem, em tese, o setor deveria ter condições de compensar esses reajustes de aparas, tá? Mas eu acho que seria isso. Agora, a gente não tem uma leitura de o quanto pode subir as aparas. A gente notou que subiu recentemente, mas não tem uma visão clara aí de até onde pode ir esse movimento. Super claro, obrigado, pessoal. Valeu. Muito bem. Agora indo para o Marcelo Furlan Palhares, do Itaú. Tudo bem, Marcelo? Bom dia. Opa, tudo bem, André? Bem, Edvan, você consegue me ouvir? Sim, tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Boa, obrigado por pegar uma pergunta. Olhando mais um pouco aqui a longo prazo, Edvan, você comentou até no Conference Call agora que para andar com o projeto NEOS, vocês precisam avaliar condições de mercado, estruturas da companhia. Então, eu queria entender um pouco mais de detalhe. Quais são as principais variáveis que vocês olham aqui para sentir mais confiança em começar a andar com o projeto Neo de fato, enfim, alguma condição nova de mercado em si, ou é a estrutura de capital da empresa, enfim, o que você poderia elaborar um pouquinho mais nesse tema, por favor? Sim. Eu acho que o principal ponto que a gente observa, Marcelo, é a nossa política de gestão financeira, né, em que ela nos coloca limites da alavancagem. Então, a gente, sempre que vai fazer qualquer estudo de investimentos, a gente procura ficar abaixo de 2,5 vezes dívida líquida EBITDA. Além disso, a gente olha a TIR dos projetos, né. Então, a gente tem que fazer boas engenharias e estudar bem localização de plantas e mercados locais onde essa planta seria instalada, para poder, seja mitigar risco e também otimizar a TIR. Então a gente às vezes o projeto vai sendo vai evoluindo, né? Vai tendo algumas convicções e a gente vai revisando essas convicções para buscar sempre o menor risco com a maior TIR. Então, e isso é muito trabalho, né? Muito trabalho, vai desde estudo de mercado, com bastante profundidade, perspectiva para aquele mercado regional, até escolha de CAPEX, escolha de equipamentos, né? Hoje em dia você tem possibilidades de trazer equipamentos de diferentes países com diferentes preços, né? E diferentes produtividades. Então, é uma engenharia muito detalhada que a gente faz e a gente só vai dar vai levar para frente para aprovação quando a gente estiver muito seguro em relação a isso. Então, tem que caber dentro da nossa estrutura de capital e tem que ter TIR e risco bem calculados. Então, acho que esses seriam os principais, tá? Que a gente olha, e obviamente as condições de mercado como um todo, né? Então, assim, ciclos de juro alto, como a gente está passando agora, tipicamente eles arrefecem o ímpeto de investimento. É, Agora, isso também está muito relacionado à nossa capacidade de financiar esses investimentos. A gente consegue acessar linhas boas, com custos adequados, até não teria problema de a gente encarar o investimento nesse momento, desde que a gente cumpra com os outros requisitos de caber dentro da nossa estrutura de capital e ter TIR e risco bem calculados, tá? Então, basicamente, acho que é isso.
né? E a gente vai evoluindo e vai monitorando tudo isso e vai trabalhando, né, para que essas variáveis aí todas fiquem bem confortáveis aí, que nos dê segurança de levar para aprovação e depois execução do projeto. Não, excelente, excelente, Givan, obrigado. Bem, agora o Bruno Oliveira, do Vida de Acionista. Tudo bem, Bruno? Estão conseguindo me ouvir? Agora Sim. sim. Maravilha. Boa tarde, Odivan, André, o Ítalo e todo o pessoal aí da Irani. É muito bom poder participar de mais uma teleconferência com vocês. Minha pergunta, para variar, vocês já me conhecem, ela é focada mais uma vez na questão de remuneração acionista, mas hoje é uma questão mais conceitual. A gente teve ali o anúncio de proventos na casa de 7,9 milhões, o que é ótimo para a gente. No entanto, eu queria entender um pouquinho mais sobre a sustentação e execução dessa política, porque se a gente for olhar o lucro líquido recorrente, ex a variação de ativos biológicos, isso implica um payout acima de 100%. Por que eu estou falando isso? Porque a própria variação de ativos biológicos tem uma volatilidade muito grande, e me corrijam, por favor, se eu estiver errado, mas eu entendo que essa variável ela é vista como um efeito não caixa. Eu queria entender um pouquinho de vocês sobre essa sustentação e aplicabilidade da política, e também se vocês têm algum planejamento ou discussão para mudar talvez o referencial para a base desses cálculos, dos proventos ou não. Perfeito. Tudo bem, Bruno? Uhum, É, a questão é assim, primeiro, não tem nenhuma discussão para mudar, tá, a política de dividendos, né, para começar pela uhum, parte mais fácil. A outra parte na tua lógica ali, ela só é o seguinte, você também tem que olhar a exaustão, tá? Então, no fundo, se você tira a variação do valor justo do ativo biológico, porque ela tem um efeito não caixa, no lucro líquido também tem outro efeito não caixa negativo, daí na outra ponta, que é a exaustão. Então, por isso que ela não é insustentável, porque se você quiser fazer essa conta que você fez ali, que ela está correta, a única coisa é também retirar do lucro líquido da exaustão, porque também é feito não caixa, que é a contrapartida da variação do valor justo do ativo biológico. E elas estão numa dimensão meio parecidas agora. Até eu acho que a exaustão está um pouco acima, porque elas estão exaurindo ativos já valorizados no passado, e a variação do valor justo hoje ela tá menor até do que a exaustão, tá? Não sei se ficou claro para ti. Tá, para mim não ficou muito claro, mas enfim, para eu entender o ponto aqui é o seguinte: a origem do lucro ali do provento, se eu tiver errado, eu posso pensar mais na geração ali do trimestre, que seria o lucro líquido recorrente, né, Sim. sem esses ativos. Então, só para entender, quer dizer que se a gente colocar as outras variáveis, a É. sustentabilidade ela é garantida. Nesse lucro líquido recorrente que você está falando aí, Uhum, tem uma parcela grande de exaustão que reduziu tá, esse lucro líquido, entendeu? Então, entendi. essa exaustão, ela tem efeito não caixa também, Tá certo, entendi agora. Tá ótimo, obrigado, entendeu? viu? Nada. Muito bem. Bom, agora acho que as dúvidas de quem queria falar já foram todas atendidas e temos mais algumas do Q&A aqui que foram enviados, tá? Então, o Michael Esquer mandou duas perguntas aqui. Primeira, o El Niño desperta algum tipo de alerta para a produtividade da Irani? A empresa tem se preparado para isso? E uma segunda dúvida, o conflito no Oriente Médio tem alguma influência nas exportações da empresa? Tem sentido aumento ou queda da demanda de algum elemento por causa do conflito? Acho que ambas as dúvidas, o Henrique Zugman, né, acho que é o Então, nosso diretor de papel, e florestal, acho que pode encaminhar. Michel, vamos lá. Sobre o Super El Niño, né? A gente está bem preparado, né? É, você pega assim, o que que poderia nos afetar, né? Vamos falar primeiro de produtividade, seria a questão florestal. Na questão florestal, a gente trabalha com microplanejamento florestal, então a gente está, onde a gente olha tudo que tem que fazer na floresta com antecedência, para justamente não ter falta de madeira. Então a gente tem mais de uma opção.
A gente tem torres também instaladas, não só de monitoramento, mas também nos avisa com 5 dias de antecedência a questão do meteorológica, né? E outra coisa principal é a manutenção de estradas. Então, nesse ponto, sobre o Super El Niño, a gente não vê nenhuma preocupação, porque a gente está muito bem preparado. Sobre o ponto estrutural da planta em si, olhando o site de Santa Catarina, que é onde está dizendo que vai ter mais chuvas, etc., nos últimos anos, a gente fez uma série de investimentos para justamente deixar toda a área fabril muito mais preparada para vendavais e chuva de granizo. Então, também estamos muito bem preparados. Obviamente, a gente não é Deus, né? A gente não tem controle da natureza, mas se a gente tiver algum problema, vai ser algum micro problema operacional em algum dia, né? Mas nada relevante. Então, eu acho que estamos nesse momento bastante tranquilo em relação ao Super El Niño. Em relação à questão de exportação que você perguntou, é assim, teve aquele primeiro impacto no primeiro mês, quando começou a guerra, de as cargas que davam em direção ao Oriente Médio ficarem paradas e até se resolver a rota que elas fariam, né? Então teve uma queda inicial do volume exportado para essa região, não só dos clientes de papel que a gente exporta, mas também dos clientes de caixa, que a gente vende a caixa e exportam a caixa. Mas depois essa rota foi restabelecida, né, e as exportações todas já voltaram ao normal, obviamente com custo de frete maior. Então, também não fomos afetados. Teve um buraco no primeiro mês, mas nos outros meses já se recuperou, então as exportações também já estão totalmente normalizadas. Acho que é isso. Legal. André? Muito bem. Indo aqui para a próxima dúvida, então. O Lucas de Oliveira perguntou: qual a opinião de vocês com relação à atividade econômica dos seus principais clientes? Está desacelerando, estável ou acelerando? Como está o apetite para novos negócios? Aqui acho que é com o Lindomar. Ok, tudo bem, Lucas? De um modo geral, a gente percebe estabilidade, Lucas, principalmente no nosso principal segmento, que é a proteína animal. A gente tem visto aí muitos projetos, inclusive, de investimento, de ampliação de abate. Tem um segmento específico que a gente sente um pouco mais de queda na demanda, mas é um processo natural, é pelo período do ano, que é o segmento químico, né, quando essa carteira mais de produtos de limpeza em função do clima. Nesse período mais frio, a gente sente, de fato, uma queda na demanda, mas é um mercado que ele representa muito pouco na nossa carteira de vendas, mas sendo muito objetivo, a gente não percebe desaceleração, mercado estável e com alguns crescimentos, alguns segmentos, inclusive, com projetos aí de expansão e de crescimento. Muito bom. Agora indo para a dúvida da Caroline Martim. Boa tarde a todos, aqui é a Caroline da Fast Markets. Gostaria de enviar uma pergunta. O mercado nacional de containerboard como um todo, mas especialmente testliner, está sendo pressionado por custos elevados da cadeia e uma competição acirrada que desafia o repasse. Em paralelo, vimos os papéis para embalagens entrarem na lista de produtos taxados pelo ZEUA, pelos Estados Unidos, o que pode fazer com que os volumes de exportação sejam reacomodados. Qual a leitura que vocês fazem sobre a dinâmica de oferta e demanda para o próximo trimestre e como esse cenário reflete no próximo ciclo de investimento de vocês? Eu acho que eu começo aqui, Henrique, depois você complementa, pode ser? Tudo bem, Caroline? É, assim, de fato, a gente vê um cenário de bastante oferta de papel, né? Agora, a taxação desse papel pelos Estados Unidos, ele acaba não tendo um impacto tão grande, porque o volume exportado ele é pequeno, desse tipo de papel para os Estados Unidos. Então, a, a, a tarifa em si dos Estados Unidos sobre esse papel não gera muito efeito aqui. O que tem gerado efeito aqui são outras coisas, como importação de papel cartão da China, que impacta a produção de containerboard no Brasil, e faz com que o Brasil tenha uma produção maior e sobreoferte o mercado de containerboard.
Então, essa seria a causa, vamos dizer assim, de uma maior oferta de containerboard no Brasil e não necessariamente a taxação pelos Estados Unidos. Até porque os Estados Unidos produzem muito papel lá, ele não depende da importação brasileira. É, eu acho que essa é uma questão que a gente vem acompanhando bastante de perto, tá, Caroline? E ela já impactou no nosso ciclo de investimentos, né? Então, se vocês for lembrar, a gente havia o NEOS original, que a gente tinha anunciado lá atrás, ele previa um aumento na produção de papel kraftliner fibra virgem. E nós mudamos o plano para a produção de papel reciclado. Isso já é em função desse novo cenário, essa nova leitura que a gente fez de uma sobreoferta de containerboard, especialmente fibra virgem, no Brasil. Então, fez com que hoje você tem preço de kraftliner de exportação praticamente com o mesmo preço de papel miolo no mercado local, porque é o papel fluting, né? Então, assim, isso mostra um desequilíbrio na oferta de containerboard aqui no mercado local. Então, a gente, como fazer papel fibra virgem tem um capex muito elevado em terra, floresta e produção de celulose, a gente pivotou o nosso NELS de fibra virgem para fibra reciclada, que tem um capex muito menor, risco muito menor e uma TIR tão ou igual, melhor ou igual do que o de papel de fibra virgem, tá? Então, basicamente, a gente já impactou, né? Que a tua pergunta como impacta, já impactou, e a nossa leitura sobre essa oferta de papel é mais ou menos essa. Henrique, você tem aí algo para complementar aqui no racional? Não, é isso aí mesmo, João. Sem nada para complementar. Então, o que Muito mais bem. temos, André? Por fim, a última dúvida aqui do Shin. Tudo bem, Shin? Grande abraço. É, Parabéns a todos na Irani pela consistência nos resultados. Poderiam dar mais informações sobre a oscilação do ativo biológico no trimestre? Bom, aqui, assim, O eu vou Henrique, começar. Mas eu acho que o Henrique pode responder com mais propriedade, tá? Assim, eu vou só começar respondendo que isso segue a mesma metodologia, né, com parâmetros que são sempre atualizados, né? Mas então, Henrique, pode complementar aí. Sim, tudo bom. Até recentemente nos encontramos num voo aí. Mas vamos lá. Na verdade, o que aconteceu foi uma pequena variação. A gente olha a madeira, o preço de madeira nos últimos 3 anos teve uma variação um pouco para cima, isso que fez o ativo valorizar no segundo tri. E no ativo florestal do Rio Grande do Sul, teve o efeito da madeira também, que valorizou um pouquinho, e da goma resina, que valorizou um pouquinho. Isso foi essa valorização que teve no segundo tri em relação ao primeiro tri. Acho que é isso. perfeito. Temos mais alguma pergunta, André? Não foram todas. Então, podemos fechar. Pessoal, obrigado mais uma vez pela participação aqui no nosso call de resultados e esperamos revê-los no call do terceiro trimestre. Obrigado a todos e tenham um excelente final de semana. Tudo de bom. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Nossa, pessoal, tchau.